A parte 2 de Duna acabou de chegar no cinema e teve uma das melhores estreias do semestre, se estabeleceu como franquia e é um dos filmes mais falados desse começo de ano. Vamos falar um pouco sobre o livro que deu origem ao filme, um pouco dessa continuação de Duna, de certa forma o encerramento do arco, do Denis Villeneuve, e vamos falar um pouco também por que é que esse filme está sendo tão comentado. Vamos nessa. Então, chegou o filme parte 2 do cinema recentemente e eu fui assistir e gostei muito. Ele realmente é uma boa continuação, porque, mas vamos por parte. Primeiramente, esse filme está sendo muito falado porque ele é inspirado numa das maiores ficções científicas que existem, que é esse livro aqui, Duna, que foi lançado em 1959 por esse autor aqui, Frank Herbert, e por muito tempo não se adaptou esse filme, esse livro, porque achava que era uma missão impossível trazer o universo de Duna para o cinema. A gente teve nos anos 80 aquela adaptação, que hoje é um clássico cult, mas na época não deu certo, porque tentaram adaptar um livro enorme em um filme só. Enfim, os efeitos também eram muito limitados, então não se deu para fazer muita coisa. O filme está disponível, eu acho um bom filme, mas realmente ele é muito limitado pela sua época e é muito condensado para tudo caber tudo numa narrativa só. Eis que surge Denis Villeneuve com o projeto de trazer, a missão de trazer esse filme para a tela, coisa que muita gente desacreditou, porque já se tentou trazer, mas muita gente desacreditava, não vai dar certo, já teve essa experiência dos anos 80, mas ele conseguiu. O filme é uma trama política, essencialmente, então a gente tem... é até um pouco semelhante a Game of Thrones, inclusive esse filme inspirou livros como Game of Thrones, Acho que George R. R. Martin bebe mais de Duna do que de Senhor dos Anéis, como muitas pessoas falam. Então o filme ele é essencialmente político, tem várias tramas e ele vai se desenrolando até chegar no estopim, e foi isso que o Denis Villeneuve fez. Então o que as pessoas criticavam no primeiro filme não acontece aqui. Na verdade, ele usa o primeiro filme para estabelecer aquele universo. Então vamos supor, esse livro aqui ele tem mais ou menos 680 páginas por aí, e ele pega mais ou menos metade do que está aqui, que é justamente aquela coisa das casas, que existe um imperador que domina as outras famílias, enfim, e existe esse planeta, Arrakis, que é Duna, e que lá se produz essa especiaria, que é o produto mais valioso da galáxia até então. Então muita gente luta por aquilo. E aí o que acontece? Que criticaram no primeiro filme foi justamente por ele ser muito devagar e não ter um final, No caso ele tem, mas não é um final satisfatório. Mas obviamente, porque já era um projeto ter o parte 2, Então muita gente ficou com essa sensação de azedo na boca, porque o filme acabava sem final, entendeu? Então tudo acontecia e não acabava, o que não é o caso aqui. O filme tem mais ou menos 2 horas e 40 e realmente a primeira metade do filme é meio parada e você fica, cara, será que vai acontecer a mesma coisa do outro filme? O filme vai terminar parado? Mas não, dá meia hora pro final. O filme dá uma guinada, assim, tudo vira frenético, começam a ter várias guerras, várias lutas, as tramas políticas você começa a entender o que é que tava rolando ali, sabe? Então, e o filme tem um final, assim, mas... antes eu queria abrir um parênteses. O livro, no caso, o protagonista é o Paul Atreides, interpretado pelo Timothée Chalamet, e ele é o protagonista desse livro, só que a saga dele não acaba nesse livro, acaba no próximo, que é o Messias de Duna, o próximo livro, E é assim no livro, o livro tem um final, o filme tem um final, é um final bom, mas deixa ainda uma ponta solta para um possível terceiro filme. E que o Denis já disse que tem interesse em concluir a saga do Paul, mas não se tem confirmação ainda que vai haver um terceiro filme. Mas sim, o filme tem um final satisfatório porque ele consegue concluir o arco que foi estabelecido no primeiro, ele consegue ir fechando tudo, entendeu? Então tudo aquilo que é iniciado no primeiro filme se conclui aqui. E aí fica uma ponta solta, mas já é outra coisa que surge no segundo filme, entendeu? Enfim, vai ser concluído no próximo livro, no caso, no próximo filme, se houver, um Duna parte 3. Mas esse filme aqui, ele tá muito bem amarrado, assim. No caso, muita gente não gostou da personagem da Zendaya, mas é porque ela teve que passar por uma adaptação. Então, nesse livro aqui, não compensava mais trazer a personagem pra tela como tá no livro, porque ficaria uma coisa muito datada, No caso, a Shane, que é a personagem da Zendaya, que ela interpreta no livro, no filme, no livro era só aquela namorada do protagonista, que fica ali acompanhando ele, fica sendo mais uma muleta pra ele do que realmente uma outra cabeça pensante. Então ela só meio que acata tudo que o Paul fala e fica ali... Ela é uma guerreira, mas ela fica ali meio passiva ao Paul. E no caso, esse tipo de representação feminina já ficou um pouco datada no cinema. Então o que o Denis fez foi reestruturar a personagem, transformar ela numa personagem
mais ou menos parecido com o que a Zendaya vem interpretando, né? Essas mulheres com personalidade forte e tudo mais. Então, acabou que ela meio que cria até um contraponto ao Paul, né? Então, muita gente acabou não gostando disso. Ela é a parceira dele, mas é um contraponto a ele. Enfim, eu gostei. Eu acho que a personagem mais ativa pra mim ficou melhor. Porque o Paul é essa pessoa que tá tentando se estabelecer politicamente ali no universo de Duna, né? E esse é um dos méritos do filme. A política é muito bem feita. Então, é natural que existam várias cabeças pensantes ali que se oponham a ele, inclusive das pessoas próximas. No caso, como é a personagem da Zendaya, a Shane, ela se opõe a ele de muitas formas, porque ela é uma natural daquele lugar e ele não. Então ele tem que enfrentar muitas oposições, né? Isso é até um arco do filme, né? Como eu vou conquistar ele e a mãe dele, né? Como eu vou conquistar essas pessoas, né? Tipo, existem algumas pessoas que já confiam em mim, mas existem muitas outras que não. Então, como é que eu posso conquistar essas pessoas, né? Isso acaba virando, né, uma das motivações do personagem. Mas enfim, por que se estão falando muito desse filme? Eu acho que estão falando muito desse filme porque ele conseguiu se consagrar como uma obra de arte. Além dele ser uma ficção científica, tá excelente no que se espera de uma ficção científica, no caso de efeitos especiais, o universo bem amarrado, aquela estrutura de ficção bem amarrada. Ele tá muito bom em outros aspectos que geralmente não se vêem tanto em outras ficções. Então ele tem uma fotografia belíssima, tipo, as cenas, tem até gente que reclamou que o filme tá bonito demais, mas é isso, tipo, toda a cena do cara é praticamente uma obra de arte, assim, sabe? Uma tela, uma pintura, você pode printar qualquer cena e ser o seu papel de parede. Então a fotografia tá excelente, as cores quentes, as cores granuladas, o deserto, sabe? O sol, a sombra, a silhueta. A trilha sonora do Hans Zimmer tá muito boa também, tem uma voz angelical que surge na hora que é pra surgir, como tem umas músicas tensas na hora que é pra ter uma tensão. Dificilmente uma trilha sonora consegue casar tão bem com o que tá sendo mostrado em tela, e a trilha sonora do Hans Zimmer tá muito boa, e o Hans Zimmer sabe fazer trilhas bem dramáticas, bem épicas. E aqui ele não errou, tá? Ele acertou em cheio, na verdade. O Denis Villeneuve já é um diretor muito famoso, né? Então as pessoas reparam quando ele vai fazer filme. Ele fez filme como Blade Runner, A Chegada, enfim, Sicário. Vários queridinhos, então as pessoas ficam atentas quando ele vai lançar alguma coisa. Outro mérito disso são as atuações. No caso tem o Timothée Chalamet, acho que é um dos melhores papéis dele. No caso, ele realmente aqui deixa de ser aquele menino tímido. Ele é uma pessoa meio retraída, mas você vê que ele é mais, na verdade, uma pessoa reflexiva do que retraída. Quando ele tem que lutar, quando ele tem que se impor, ele se impõe. Então, dificilmente você vê ele assim, né? Teve ele no Rei, que tinha tudo pra ter isso, mas não teve. Enfim, ele geralmente tá bom nos filmes, mas ele interpreta mais aquele menino retraído, e que realmente você acredita que ele é um homem que se impõe. No caso, tem os outros personagens, né? Tem o que fez o Elvis recentemente, tá nesse filme, e ele tem várias cenas muito boas. Ele interpreta alguém meio instável mentalmente, e ele interpretou muito bem, assim. Acho que ele consegue pela voz diferenciar um personagem do outro, né? Então a voz que ele impõe nesse filme tá bem única, que se diferencia do personagem anterior dele, que foi o Elvis. Tem outras caras novas, mas tem outras caras repetidas, né? O Javier Bardem, que acaba sendo essa figura meio cômica, que é muito crente, né? E acha que existe essa profecia. A gente vai chegar um pouco depois nessa parte da profecia. E nessa parte por ele ser muito crente, ele acaba sendo meio bobo, né? Então ele tem essa função meio cômica e funciona porque não estraga o filme, é um filme sério, mas essa pequena parte cômica não destoa do tom do filme. Eu acho que além dos efeitos especiais, né, que foi um dos méritos do filme, porque imagina, você tem os vermes, você tem as roupas, você tem todo um universo novo para se adaptar. Então, será que isso vai ser bem adaptado? Será que o CGI vai ser bom? O CGI foi bom. Não é como os filmes da Marvel, que o CGI funciona. Existem efeitos práticos também que funcionam muito bem aqui. Então você vê que a parte gráfica do filme está excelente. E a outra coisa que as pessoas teriam um pé atrás se iria funcionar ou não, é justamente as tramas políticas, que no filme é muito intricado, assim, no livro é muito intricado. Eles até falam uma frase no livro que é o plano dentro do plano dentro do plano, que no caso é justamente você ter um plano dentro do plano, entendeu? Você por camadas, e de você tentar prever o que é que o cara vai fazer e prever que ele tá te prevendo, e prever, enfim. Apesar de ele ter condensado algumas coisas para caber no filme e explorado outras que não tem, essa trama política sim deu muito certo, porque a questão da religião é uma coisa que pesa muito nessa história. No caso, existe um grupo de mulheres religiosas que enviaram várias pessoas para vários planetas para meio que a religião, eles se mesclarem através da religião. Então eles se adaptam na religião daquele planeta para tentar dominar essas pessoas, né? E em Duna não é diferente, eles se aproveitam da religião para chegar onde eles querem chegar. Enfim, essas mulheres estão... Essa organização de mulheres que realmente controlam o universo, né? O imperador e tudo mais. Então eu acho que
esse filme tá sendo muito falado por isso, por ser um diretor famoso, tem um elenco famoso que tá super em alta, praticamente todas as pessoas que estão nesse filme, tem uma boa fotografia, ter bons efeitos especiais e conseguir traduzir o que tava nesse livro que muita gente achou que não seria possível traduzir e foi conseguido traduzir de forma fílmica. Então tudo que tá aqui tá lá de maneira maestral. Uma coisa que eu achei interessante foi que eles não pilharam muito nesses vermes, né? Eu achei que, porque é uma coisa que chama a atenção, né? No primeiro filme não apareceu muito, eu acho que ele quis segurar pro segundo e eu falei, cara, no segundo eu acho que ele vai aloprar com esses vermes, mas na verdade não. Tá de boa, assim, não aparece, porque realmente no livro também esses vermes são de menos, sabe? No livro ele se demora muito mais nas tramas políticas. Inclusive eu, quando li, até achei um pouco difícil o livro de entender, porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa irreal, tipo, o filme tá indo lá, tipo, bem real na medida do possível, e do nada ele fica super fantástico, sabe? E você tem que acompanhar para entender o que é que os personagens estão tramando, porque ele não fica explicando o tempo todo, ele explica uma vez. Pegou, quem não pegou tem que voltar e reler. Então eu achei que eles iam pilhar muito no verme, mas não, tá bem tranquilo. Eu gostei da experiência, eu gostei muito de ver esse filme no cinema. Quem puder, assista no cinema, porque as cores são muito quentes e vibrantes, o deserto, tá? Você sente a areia saindo assim, entrando no seu olho. As atuações estão muito boas, a música é muito épica, enfim, tudo nesse filme tá muito bom. Realmente é uma verdadeira obra de arte, como as pessoas estão falando. E eu acho que é mais ou menos por isso que estão se falando tanto de Duna. Esse é um comentário sem spoilers, né? Só as primeiras impressões que eu tive. Por que eu acho que estão se falando tanto desse filme? Eu assisti ontem, não tive nem tempo de maturar, nem escrevi o roteiro, só liguei a câmera e gravei. Isso é o que eu acho, escreva o que você achou. Possivelmente eu falo melhor desse livro depois, né? Eu não li o segundo livro, que é a conclusão da saga do Poe, mas quero muito ler. O Messias de Duna. Então é isso. Duna é um filme super competente, com um final satisfatório, atuações incríveis, trilha sonora épica, uma direção maestral e, além de tudo isso, é um bom filme de entretenimento e de ação. Meu nome é Caio Aragão, eu sou comunicador e criador de conteúdo e tô toda semana e quase todo dia aqui no YouTube lançando vídeos sobre cinema e cultura pop. Então, se você tem mais interesse em ver conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o like para engajar aqui a criar mais e mais conteúdo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado por assistir até aqui.